1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se fosse algo estranho que estivesse acontecendo. Mas alegres, à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ora, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois isso revela que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, está repousando sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento, e começa pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essas vidas que chegaram aqui, por esses que nos ouvem pela live nessa noite. Eu te agradeço por cada uma dessas vidas e eu te peço, Senhor, toca nesses corações, toca nessas vidas, através do poder da Tua palavra, que ao pregarmos essa palavra, o Teu Espírito, ele comece a agir em cada coração que está aqui, em cada coração que nos ouve, e que pessoas sejam transformadas pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Diga amém. Amados, nós estamos estudando essa carta, né, e já sabemos, né, que o objetivo principal de Pedro, ao escrever essa carta, foi para incentivar os irmãos a perseverar firmes na fé no meio do sofrimento. Sabe, uma das coisas que eu tenho de fazer diante da igreja é isso, irmãos. Eu não posso chegar aqui mentindo, dizer que você nunca vai sofrer, que você nunca vai ter um problema. Não, eu tenho que chegar aqui e te falar a realidade, né? Como Pedro estava falando, e te dizer assim, olha, você pode ter problema, você pode passar por luta. E ao dizer isso, eu devo fazer o que eu devo te incentivar a perseverar. Digo, olha, você pode passar por problema, você pode passar por luta, mas persevere, não use a luta como uma desculpa para desistir da fé. Né? Então Pedro estava fazendo mais ou menos isso nessa carta. Ele estava dizendo, ele estava sendo realista com aquele povo, ele estava dizendo o que estava por vir na vida deles e o que estava acontecendo na vida deles. Ele estava dizendo, mas vamos em frente. Não vamos desanimar por causa disso. E desde o capítulo 3, a partir do verso 13, ele está falando sobre isso, sobre sofrimento. Sofrimento que vem sobre a vida dos cristãos pelo simples fato de serem cristãos. Não é porque a gente fez um mal, ele não está falando de um sofrimento porque a gente fez um mal, mas ele está falando de sofrimento que vem porque a gente segue a Cristo. Ele está falando de um sofrimento que vem porque a gente é praticante da palavra de Deus, porque a gente se recusa a continuar no pecado. E isso incomoda aqueles que perseveram no pecado, né? Então ele inicia essa passagem que a gente vai analisar hoje, falando que nós, enquanto cristãos, não devemos estranhar o sofrimento. E eu estava pensando sobre isso, né? Por que será que a gente estranha tanto o sofrimento? Por que será que a gente lida tão mal quando vem o sofrimento, né? A gente lida tão mal com situações adversas, né?
E aí a gente às vezes vai pensar que, mas pastor, é porque a gente é humano, é porque a carne é fraca. Não, pastor, a coisa está difícil mesmo, né? A gente está vivendo um tempo tão difícil, então é difícil de lidar com essas coisas, porque a gente é só um homem, é só uma mulher, a gente é fraco. Mas aí eu te pergunto, e Jesus, quando esteve na terra, ele era o quê? Jesus, quando esteve na terra, ele era um homem. A Bíblia diz que ele tomou a forma de homem. Ele se tornou um ser humano. E quando ele esteve aqui em forma de homem, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor. Quando esteve aqui na forma de homem, ele se alegrava. Quando esteve aqui em forma de homem, ele tinha comunhão com as pessoas. Ele era rechaçado pelas pessoas. Ele só não era uma coisa, ele só não era fraco diante do sofrimento. Ele sabia lidar com o sofrimento. E aí talvez você diga assim, o senhor não está querendo me comparar com Jesus, né, pastor? Para que é covardia, né, pastor? Querer comparar a gente com Jesus, né? Então vamos baixar um pouquinho o nível. Então, os primeiros discípulos eram o quê? Os primeiros discípulos eram ETs? Os primeiros discípulos eram super-humanos criados em laboratórios, prontos para sofrer? Não, eles eram simples humanos, como eu e você. E aí a gente reclama do tempo que está vivendo, mas eu quero te dizer que eles viveram um tempo muito mais difíceis do que nós estamos vivendo. Porque tudo vira para nós uma desculpa. É porque é por causa do Covid, é por causa do isso, é por causa daquilo. Irmãos, principalmente nós aqui no Brasil, cristãos brasileiros, não vivemos tempos tão difíceis assim. E se você acha que a gente vive tempo muito difícil, é porque você não conhece a história da igreja. Nós reclamamos de uma perseguição, reclamamos de um sofrimento que não é tão grande assim. E mesmo que fosse grande, vamos supor que fosse grande o sofrimento aqui no Brasil, a perseguição no Brasil, mesmo que estivessem por aí caçando cristãos, não deveríamos estranhar. Por quê? Porque fomos alertados por Jesus. Porque Jesus sofreu, e o que ele falou? Ele falou que seus discípulos também sofreriam por amor ao nome dele. Nós estranhamos o sofrimento, estranhamos a perseguição, mas a realidade, irmãos, é que nessa vida, os cristãos sofrerão por causa da sua confissão de fé. A realidade é que aqui nessa vida, os verdadeiros cristãos, eu estou falando de cristãos praticantes, imitadores de Cristo, eles vão ser incompreendidos, caluniados e muitas vezes até mortos. Nós ainda não vivemos, como eu falei, essa realidade aqui no Brasil, mas essa realidade, ela está viva hoje ainda. Nós não somos tão perseguidos assim, mas em muitos países a perseguição ainda acontece. Sabe, talvez você não saiba, mas na Nigéria, por exemplo, no ano de 2020, 3.500 cristãos foram assassinados por causa da sua fé. E aí a gente acha que está vivendo um tempo difícil. Talvez você não saiba, mas na Coreia do Norte, em 2020, foram contabilizadas 4.200 prisões. Motivo: é considerado crime naquele país depositar a fé em Jesus. A fé tem que estar no regime.
E a maioria dessas pessoas que são presas na Coreia, se não negam a sua fé, se permanecem firmes na sua fé, nunca mais são vistas. E isso é o normal. O normal não é um cristão ser amado, ser abraçado pelo mundo. O normal não é o cristão ser perseguido pelo mundo. E não deveríamos estranhar isso. Pedro está dizendo no verso 12: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se isso fosse algo estranho. Né? Que estranho, estou fazendo tudo tão certinho e essa perseguição. É por isso mesmo que está vindo a perseguição, irmão. E o sofrimento do cristão não é surpresa. Não é surpresa a gente ser atacado, ser perseguido, ser atacado por causa da fé. Ao contrário. Surpresa é sermos compreendidos e amados pelo ímpio. Isso é novidade. Porque nunca foi assim. Com Jesus não era assim, com os discípulos não era assim. Isso é novidade, isso é surpresa. Surpresa, por exemplo, é teus colegas de trabalho que não temem a Deus. Eu estou falando daqueles que não temem a Deus, daqueles que deixam claro, né, que não creem nesse Deus que tu crê, que não amam esse Deus que tu ama. Esses teus colegas, eles te amarem, desejarem ouvir você falando de Jesus e quererem caminhar contigo. Isso é novidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Irmão, se quem não quer saber de Deus, eu estou falando de quem não quer saber de Deus, ama a tua companhia, ama caminhar contigo, então é hora de você parar e examinar o teu cristianismo. Porque isso não é normal. É estranho. Por quê? Porque Jesus, ele provocava o quê? Ele provocava duas reações nas pessoas. Ao conhecer Jesus, ou as pessoas o perseguiam ou se convertiam. E isso ainda é assim com seus discípulos. Veja a base bíblica em João 15, para você entender o que é normal nesse mundo. João capítulo 15. Versículo 20. João 15, 20, Jesus diz assim, ó: lembrem-se das minhas palavras. Nenhum servo é maior do que seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. E tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Amém? Veja a reação que as pessoas tinham com relação a Jesus. Ou as pessoas se convertiam, ou se tornavam perseguidoras. E essa é a reação natural que as pessoas têm que ter com aqueles que são discípulos. Com aqueles não que dizem, né, eu sou cristão, mas com aqueles que vivem como cristãos. Com aqueles não que falam que são cristãos, mas aqueles que andam como cristãos. Das duas, uma. Ou as pessoas, elas vão ter um contato contigo e elas vão se converter ao Cristo que tu carrega e vão passar a carregar também o Cristo que tu carrega, ou elas vão se ofender com a tua mensagem e não vão querer mais muito papo contigo. Irmãos, eu conheço várias pessoas aqui nessa cidade que quando me encontram e assim não tem mais como desviar do caminho, né, elas se esforçam assim. A gente nota assim, elas não conseguem nem olhar na tua cara, mas elas se esforçam até para mostrar uma simpatia que elas não têm. Às vezes elas estão um sorrisinho, tu escuta atrás do sorrisinho até o ranger dos dentes. Porque não tem comunhão.
Se fosse antigamente, eles já encontravam o cara, já jogavam uma pedra, já faziam uma coisa, mas hoje em dia é diferente. Então eles disfarçam, eles simulam. Sabe, tem uma instituição aqui na cidade que eu amo muito, essa instituição. Uma instituição muito querida. E ela vive pedindo ajuda. E eu já coloquei a igreja à disposição várias vezes para fazer campanha em prol deles, para arrecadação. Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, vocês não ajudam ninguém. Não, a gente ajuda, a gente só não ajuda da forma que eles querem que a gente ajuda da forma que a gente acredita. A gente não se corrompe para ajudar. A gente não nega a nossa fé para ajudar. Eu sempre coloco a igreja à disposição de instituições sérias. Então essa instituição está sempre pedindo ajuda. E aí eu digo, gente, a gente pode ajudar vocês. Eles estavam precisando de alguns produtos, a gente pode arrecadar esses produtos para vocês na igreja. E não foi uma vez nem duas, várias vezes eu já fiz isso. E aí o que acontece? Eles disfarçam, eles fingem que vão entrar em contato, mas não entram. Porque eles não querem a gente inserido lá. Eles não querem comunhão. Você está entendendo? Porque Jesus falou que o mundo... João falou que o mundo rejeitou Jesus, por quê? Porque ele é luz, e luz expõe as obras da treva. E o mundo ama mais as trevas do que a luz. Não há comunhão. E se você, eu estou falando se você é luz, o mundo vai te rejeitar, irmão. Se você é luz, em algum momento da tua vida virá perseguição. E quando isso acontecer, você não deve se surpreender. É o que Pedro está dizendo. Quando isso acontecer, você deve entender que a Bíblia está se cumprindo na tua vida. Sabe, no começo da minha conversão, eu me revoltava quando isso acontecia. Hoje eu entendo. Eu entendo que tem que ser assim mesmo. Que a Bíblia precisa se cumprir primeiro em nós. A gente quer que ela se cumpra no ímpio, né? Mas ela tem que se cumprir primeiro em nós. E se a Bíblia está se cumprindo em nós, irmão, se nós estamos sofrendo pelo simples fato de seguirmos Jesus, a gente deve se alegrar. Como cantou a música ali, você devia se alegrar. Por quê? Pedro diz no verso 13 que devemos nos alegrar por sermos participantes do sofrimento de Cristo. Já pensou ser alegre por participar de sofrimento de outra pessoa? Talvez você não tenha noção de uma coisa que eu vou te falar agora. Eu digo, os mais novos estão chegando, nem tem por que ter noção disso, né? Mas quando o mundo persegue um discípulo, ele não está perseguindo o discípulo. Ele está perseguindo o Cristo. Quando o mundo mata um cristão por causa da sua fé, é como se ele estivesse matando Cristo de novo. Por quê? Porque o mundo não aceita, não é o cristão. O mundo não aceita, é o Cristo. O mundo, ele está negando, é a Cristo e não ao cristão. Veja a base bíblica para isso em Atos 9. Você já está acostumado, aqui tudo tem que ter base bíblica, né? Senão a gente nem fala, né? Irmão, quando o mundo não aceita um cristão, ele está negando a Cristo e não ao cristão. Atos 9 diz assim a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. E Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que dizia:
Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Nessa passagem, nós encontramos o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, o apóstolo que ainda não tinha se convertido. E ele era um fariseu, um seguidor da lei, e considerava que todos os cristãos eram seus inimigos. E ele tinha uma missão de vida, ele assumiu uma missão de vida: acabar com o cristianismo, acabar com tudo que é cristão. E ele saía de cidade em cidade procurando seguidores de Cristo para prendê-los. Um pouco antes, se você ver ali na Bíblia Sagrada, você vai ver que ele tinha acabado de testemunhar a morte de Estevão, que tinha sido apedrejado. Então ele estava com uma fúria tremenda contra os cristãos. Ele queria prender homem, mulher, criança, queria levar tudo para Jerusalém. E agora ele está indo para Damasco para, se encontrasse algum cristão nessa viagem, levá-lo preso. Só que essa foi uma viagem diferente. Nessa viagem ele não encontrou um cristão. Nessa viagem ele foi encontrado por Cristo. E a passagem diz que antes de chegar a Damasco, uma luz que vinha do céu brilha ao redor dele. E quando essa luz brilha, aquela soberba, aquele orgulho religioso, joga ele no chão. Aquele homem cheio de prepotência jogado no chão agora. E uma voz veio e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz: quem és tu? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Veja que a voz não disse: eu sou o Jesus dos cristãos que tu estás perseguindo. Não. Eu sou o Jesus a quem tu estás perseguindo. Porque quando alguém persegue um cristão, não é sobre o cristão, é sobre Jesus. Você está entendendo? Não é você que é o centro, como tem dito por aí um pregador modinha que anda por aí. Não é você que é o centro. Jesus é o centro. E tudo é sobre Ele. Quando nos perseguem pela nossa fé, o perseguido é Ele. Quando nos rejeitam pela nossa fé, o rejeitado é Ele. Nós sem Ele não somos ameaça para o mundo. Nós sem Ele não representamos perigo para Satanás e para o seu governo, irmão. Por isso que você tem que entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Porque o centro de tudo é Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Sem nós, tudo continua, mas sem Ele, tudo se acaba. Por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então, se o mundo está te perseguindo, não é sobre você, é sobre Ele. O perseguido não é você, é o Cristo que você carrega. O problema do mundo é com o Cristo, entenda isso, que você carrega. E se você sofre, se você é perseguido, o Cristo que você por causa do Cristo que você carrega, então você deve se alegrar. Por ser considerado digno de participar do sofrimento dele. Você está entendendo? Por que você deve se alegrar? Pedro diz que devemos nos alegrar por participar do sofrimento de Cristo, porque esse sofrimento, está escrito ali, vai nos encher de alegria quando a glória do nosso Senhor for revelada. Amém?
esse sofrimento vai nos encher de alegria. Quando? Agora? Não. Quando a glória do nosso Senhor for revelada. Qual é o objetivo da nossa fé, irmão? O objetivo da minha fé é um carro zero. O objetivo da minha fé é uma casa nova. O objetivo da minha fé é um emprego bom. Não. O objetivo da minha fé é me livrar de todo sofrimento aqui nessa terra. Jesus nunca orou dizendo assim, Pai, não deixe eles sofrer na terra. Não, Jesus diz, Pai, quando eles sofrerem, não deixe eles cair em tentação. O objetivo da nossa fé, irmão, você está lembrado que nós já estudamos aqui no início desse estudo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, qual é o objetivo da nossa fé? A salvação das nossas almas. O objetivo final da nossa fé é um dia estarmos com Cristo, sendo participantes da sua glória. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos estar com Cristo na glória, mas não suportamos a ideia de ser participantes do seu sofrimento. A glória a gente quer. A glória a gente, uhul! O sofrimento, Mas isso traz isso trava para nós as coisas, isso não deixa a coisa caminhar direito. Por quê? Porque a coroa da vida, a coroa da glória, ela só vem depois da prova. Ela só vem depois do sofrimento. Quem disse? A Bíblia. Veja o que diz Tiago, capítulo 1. Base bíblica é tudo, né? Aí talvez quando eu estou falando, você está doido para me xingar, daí eu trago a base bíblica, a Bíblia acabou com tudo. Tiago, capítulo 1, olha só, verso 12. Feliz é o homem, e aqui quando fala homem é raça humana, tá? É mulher também. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado na provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém ou não amém? Quem é feliz? Feliz é o ser humano que persevera na provação, na hora do sofrimento, ali na hora da luta, na hora que o pau está pegando. Feliz é um homem que persevera nessa hora, irmão. Por quê? Porque depois, está bem claro, depois, não antes, não no meio, depois de passar pela prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a quem o ama. Jesus disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se o Senhor sofreu, o servo também vai sofrer. E o servo que aceitar participar do sofrimento do seu Senhor, participará da alegria do seu Senhor. Amém? O fato de sofrermos, por causa de Cristo, primeiro, nos faz mais do que felizes. Por quê? Porque vamos participar da sua glória. Segundo, devemos nos alegrar também, porque esse sofrimento, por amor a Cristo, por causa de Cristo, revela que o Espírito de Deus está em nós. Porque se ele não estivesse em nós, nós já tínhamos desistido de Cristo faz tempo, irmão. Porque você tem que entender, que você não está firme porque você é melhor do que ninguém. Você está firme porque o Espírito de Deus está te ajudando. Amém? É isso que está escrito ali no verso 14. Diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, felizes são, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus está repousando em vocês. O mesmo Espírito que estava em Jesus está nos discípulos. E é isso que deve nos manter alegre em meio ao sofrimento. Porque o mundo não quer saber de mim. O mundo me persegue. As pessoas do mundo não me entendem.
mas em mim habita alguém. Em mim habita o Espírito de Deus, em mim habita o Espírito da glória, me guardando, me ajudando a passar pelas provas, e nisso é que eu me alegro. Amém? E esse Espírito, irmão, é uma promessa de Jesus. O Espírito Santo em ti é uma promessa de Jesus. Veja o que diz João capítulo 14, para você entender isso. Espírito de Deus habitando em ti é uma promessa de Jesus. João 14, 16. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou outro ajudador, para estar com vocês para sempre. E esse é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Jesus está falando no contexto aqui sobre a sua partida. Ele está voltando para casa. E Ele revela aos discípulos que eles não deveriam se preocupar, porque eles não ficariam sozinhos. Jesus diz assim para eles: fiquem tranquilos, eu estou indo para casa, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu sei que vocês não vão dar nem para saída. Então eu já estou rogando ao Pai aqui, ó, e Ele já está enviando um ajudador, que vai ficar com vocês para sempre. E esse conselheiro é o Espírito da verdade, Jesus diz. O mundo não conhece esse Espírito, não pode receber esse Espírito. Por quê? Porque o que impera no mundo é o espírito da mentira. Então o mundo não pode receber. Você está entendendo? Luz e treva, não tem comunhão, não tem comunhão, não tem comunhão. O espírito que impera no mundo é o espírito do engano. E o espírito que habita em nós é outro espírito, é o espírito da verdade. Amém? O mundo não pode receber, porque ele está tomado pela mentira. Mas vocês que são meus discípulos já foram libertos da mentira, já foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Então vocês estão livres de toda mentira, de todo engano, e vocês agora podem ser cheios da verdade. E esse Espírito está vindo agora para viver em vocês, morar em vocês. Aleluia. Se você é um discípulo, o Espírito da glória, o Espírito da verdade está habitando em você. Amém? Você não está vazio, irmão. Entenda isso. Você não está vazio. Existe o Espírito da glória habitando em você. Amém? E falando sobre sofrimento, para a gente ir para o final, né? Eu tenho que frisar isso mais uma vez, porque a gente já está acabando esse estudo. Eu tenho que frisar mais uma vez, irmãos, sobre esse sofrimento. Que o único sofrimento que traz recompensa é esse sofrimento. O sofrimento que vem por causa de Cristo. Porque, como eu já falei aqui algumas pregações atrás, eu conheço a maioria dos cristãos que sofrem não por ser discípulo de Jesus, mas porque faz coisa errada, faz escolha errada. E fazer coisa errada, fazer escolha errada, traz consequência e não recompensa. A gente tem que entender essas coisas. Amém? Fazer coisas erradas, fazer escolhas erradas, traz consequência e não recompensa. A recompensa é quem sofre por amor a Cristo. Amém? É o que Pedro está dizendo ali nos versos 15 e 16, olha só. Se algum de vocês sofre, e aí ele diz pelo que não deve sofrer, que não seja como assassino, né? Que não seja como ladrão, que não seja como criminoso, que não seja como alguém se metendo nos negócios dos outros. Aí podemos continuar, que não seja como adúltero, que não seja como prostituto, que não seja como sem vergonha. Se alguém de vocês não sofre por isso, mas sofre por ser cristão, não se envergonhe. Quer dizer, sofrer por aquelas coisas é vergonha.
né? Mas sofrer por Cristo, não se envergonhe. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique a Deus no sofrimento por meio de Jesus Cristo. Amém? O sofrimento do cristão não deve se originar no mal, mas no bem que ele pratica. Isso tem que ficar claro. O sofrimento do cristão não deve se originar no mal, mas no bem que ele pratica. Se tivermos de sofrer, que seja pelo fato de sermos fiéis e não pelo fato de sermos assassinos, ladrões, criminosos, adúlteros e coisas do tipo. Se sofremos por essas coisas, se sofremos por fazer o que é errado, é uma vergonha para nós e para o cristianismo. Mas se sofrermos por sermos cristãos, se sofremos por sermos obedientes, não devemos nos envergonhar, mas devemos, no meio do sofrimento, glorificar a Deus. Isso é o Evangelho. Amém? E eu quero ver com você como Pedro encerra essa sessão e nós vamos orar. Vai dar tempo. 1 Pedro 4, 17 ao 19 e vamos encerrar essa sessão. Pedro encerra assim, 1 Pedro 4, 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e continuar praticando o bem. Amém? Pedro, como eu já falei, vem desde o capítulo 3, versículo 13, falando sobre sofrimento, sobre sofrer por fazer o bem. E agora ele fala sobre um julgamento que vem sobre nós. E o julgamento que vem sobre o cristão, irmãos, é esse sofrimento aqui. A coisa, nós sofremos quando? Nós sofremos aqui. Nosso sofrimento é agora. Esse sofrimento é chamado na Bíblia de aflições purificadoras. Nós somos purificados no meio dessas aflições. Fala sobre fé provada, sobre fé aprovada. Então, nós estamos aqui agora enfrentando nesse mundo por amor a Cristo essas aflições, essas coisas que vêm para nos purificar, para nos provar e nos aprovar. E não é fácil, irmão, não vou dizer que é fácil. Suportar todas essas coisas não é fácil. Mas aí a gente tem que pensar que se para nós é difícil, para o ímpio vai ser pior. Pedro está dizendo aqui, se é com dificuldade, se é com muita luta que o justo é salvo, então pensem no que acontecerá com o ímpio e pecador. Pensem no destino do ímpio. Se o cristão que é justificado, que é salvo, que é chamado de filho de Deus, sofre tanto, passa por tanta luta, passa por tanta prova, o que esperar o ímpio no dia do juízo? Que coisa terrível. Como diz o irmão Jaime, que coisa terrível não virá sobre o ímpio no dia do juízo. Se para nós aqui já é esse sofrimento, imagina o sofrimento do ímpio depois. O cristão sofre, irmão, sofre. Mas o nosso sofrimento é passageiro. E depois desse sofrimento, o que nos aguarda é alegria. Depois dessa vida, o que aguarda o cristão é uma eternidade esplendorosa ao lado do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas pense, o que aguarda o ímpio? O que aguarda aquele que não se render a Cristo nessa vida? Que coisa triste, irmãos. Se você pensa que sofre, imagina aqueles que não vão se render a Cristo, o quanto vão sofrer. Tem uma frase que eu gosto muito do Jonathan Edwards, que fala inglês bem, é Flávia, né, Flávia? Que diz, ele diz nessa frase que o único lugar de sofrimento que os cristãos vão experimentar é a terra. E o único lugar de alegria
que os ímpios vão experimentar é a terra. Essa vida nessa terra que é tão rápida, tão passageira, nós vamos sofrer um pouquinho. E o ímpio vai se alegrar um pouquinho. Mas e a eternidade? Essa é a realidade. Podemos sofrer um pouquinho nessa terra se decidirmos seguir a Cristo. Mas tudo vai passar. É passageiro. É um sofrimento, irmãos, que está trabalhando a nosso favor. Por quê? Porque está produzindo para nós uma glória muito mais excelente do que todos eles. A gente não pensa no que o sofrimento está produzindo para nós. O sofrimento, ele está nos aprovando. Ele está nos fazendo aptos a entrar no céu. Nós entramos pelo sacrifício de Cristo, sim. Nós temos mérito, não. Mas nós temos um esforço ainda, que é permanecer firme. Porque Ele fez tudo pela graça, é tudo pela graça. Mas nós temos que decidir permanecer também. Nós temos que decidir querer Ele, ficar nele, viver nele, todos os dias. Ah, mas o sofrimento está vindo trabalhando em teu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu sofro por amor a Cristo, eu vou me alegrar em Cristo na eternidade. Isso é maior do que qualquer sofrimento. E sabendo disso, Pedro sabia disso. Então ele encerra a sessão falando àqueles que estão sofrendo, para que eles entreguem suas vidas terrenas ao fiel Criador. Ele diz assim: confie em suas vidas ao fiel Criador. Confie em suas vidas ao fiel Criador e continuem praticando o bem. Se tiver que sofrer, confia em Deus e continua praticando o bem. Se tiver que sofrer, confia em Deus, continua firme. Se tiver que sofrer, continua em Deus, confiando em Deus. E vai em frente, não deixa isso te desanimar, não deixa isso te fazer uma pessoa mal. Não, continue praticando o bem. Continue praticando o bem. Amém? Confie tua vida a Deus. Quando vier a luta, confie tua vida a Deus. Não busca vingança, não, só confia em Deus. E continua praticando o bem. Irmãos, sofrimento para nós nessa vida pode vir, vai vir. Nessa hora, confia em Deus. Entrega tudo na mão dele. E continua praticando o bem. Vamos nos colocar de pé para orar?